Deixa eu adivinhar, você começou a investir no MXRF11 porque ele é muito baratinho e te falaram que ele é o melhor fundo para começar, mas nos últimos meses o valor dele subiu tanto que agora você está aí na dúvida se realmente ainda vale a pena continuar investindo no MXRF11 ou se chegou a hora de você vender as suas cotas. Já te adiantando, eu também tenho o MXRF na minha carteira, mas já faz mais de um ano que eu parei de investir nele. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê eu parei de investir e também vou te mostrar outros 3 fundos imobiliários que custam menos de R$10 e que estão mais baratos e pagando mais. Afinal de contas, tão importante quanto comprar bons ativos é comprar bons ativos a bons preços. Mas antes da gente começar o vídeo, me conta aqui embaixo se você tem o MXRF11 e o que você está fazendo nesse momento. Comprando mais, vendendo ou também parou de aportar. Vamos lá então entender o porquê o MXRF11 subiu tanto e logo em seguida eu vou te mostrar 3 alternativas bem mais interessantes e que inclusive eu tenho algumas delas em carteira. Hoje cada cota do MXRF11 está custando R$10,51. Ele entregou um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 12,78%, está com um PVP de 1,06, guarda bem essa informação que eu já vou explicar melhor ela, e além disso ele teve aí uma variação positiva nos últimos 12 meses de mais de 17%. E para a gente entender esse dividendo alto, além de uma valorização de mais de 17%, é preciso que a gente olhe para o momento do ciclo de juros. Isso porque em março de 2021, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, saiu de apenas 2% para quase 14% em março de 2023. Ou seja, em menos de 2 anos, uma alta de mais de 12% de rendimento bruto, e isso refletiu bastante no MXRF11. Porque se você pensou que a taxa Selic influenciava apenas na caixinha do Nubank ou no CDB de liquidez diária, se enganou feio. Isso porque o MXRF11 é um fundo imobiliário de CRI, ou seja, ele investe em dívida num setor imobiliário. Ele não investe de fato em um imóvel físico, mas ele financia as dívidas do setor imobiliário. Dando uma olhada no relatório gerencial, a gente vê que mais da metade da carteira, ou seja, 65% do fundo imobiliário MXRF11 é composto por investimentos em CRI. E os dois principais indicadores desses CRIs ou dessas dívidas é justamente o CDI e a inflação, que ambos andam muito próximo ali da taxa Selic. E como a Selic subiu muito nesses últimos 2 anos, isso impactou diretamente no pagamento dos dividendos do MXRF11. Se a gente olhar aqui no relatório, 66% dos CRIs são indexados ao IPCA, e os outros 33% restantes são indexados ao CDI. Ainda aqui no relatório, na parte de composição da carteira, a gente consegue ver isso de uma forma mais clara. Então aqui em devedor tem o nome das empresas, inclusive algumas bem conhecidas, como Açaí, Grupo Mateus, Coca-Cola, Previdente Sênior, e logo aqui à direita tem os indexadores, no caso CDI mais IPCA, e a taxa de referência. Então vai ser aqui, ó, CDI mais 2%, IPCA mais 7, mais 9, mais 4, CDI mais 3, CDI mais 2. Então, resumindo aqui de forma bem prática, a empresa Açaí precisou de um valor para abrir uma nova unidade. Então, na prática, é como se o Iguatemi Fortaleza precisasse de um capital para abrir uma nova unidade e daí o MXRF11 emprestou um valor para ele. E a taxa de juros foi aqui de CDI mais 1,30%. Então, quando o CDI estava em apenas 2%, os juros que o Iguatemi Fortaleza precisava pagar para o MXRF11 era muito baixo. Mas quando a Selic subiu muito, chegando a quase 14%, mais essa taxa fixa aqui de 1,30%, isso fez com que o Iguatemi precisasse pagar uma taxa de juros bem mais alta para o MXRF11, o que fez com que, consequentemente, os dividendos subissem. E, obviamente, como o grande objetivo dos fundos imobiliários é entregar uma renda mensal, quanto
quanto maior os dividendos, maior também vai ser a cotação daquele fundo. Como o mercado enxerga que um dividendo mais alto é mais valioso, consequentemente, ele se disponibiliza a pagar mais por aquele ativo. E foi justamente isso que aconteceu aqui com o MXRF11, possibilitando ele a pagar quase 13% de dividendo nos últimos 12 meses, além de uma valorização de mais de 17%. Porém, lembra dessa informação do P sobre VP que eu falei para você guardar essa informação? É justamente isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque como o fundo passou a entregar mais dividendo, a cotação subiu e acabou esticando o preço do MXRF11. Se a gente olhar aqui, o P sobre VP está em 1,06, porém, descendo aqui embaixo, perceba que o valor patrimonial por cota, ou seja, o valor justo a se pagar no MXRF11 seria até R$ 9,80. E subindo aqui, caso eu quisesse comprar uma cota hoje, eu precisaria desembolsar R$ 10,51. O que é justamente o que essa métrica aqui diz pra gente. Quando o P sobre VP está em 1, significa que aquele fundo está sendo negociado no seu valor justo, abaixo disso o fundo está com desconto e acima disso significa que o fundo está custando caro. E como este fundo é um fundo de papel, é um fundo de dívida, por esse motivo, pelo seu P sobre VP está esticado, está caro, eu parei de investir no MXRF11. Porque o preço em si, aqui R$ 10,51, é o quanto o mercado está disposto a pagar por cada cota. Porém, o P sobre VP é o quanto de fato aquele fundo imobiliário custa no seu valor justo. E como a gente viu aqui embaixo, o valor correto seria R$ 9,80. Então, por esse motivo que eu parei de investir no MXRF11, mas comprei outro fundo de papel para substituí-lo e coloquei na minha carteira, que é o terceiro aqui da nossa lista. O primeiro fundo que eu separei aqui pra gente é o VGIR11. Ele também é um fundo imobiliário de papel e também é base 10, ou seja, você não vai precisar desembolsar nem R$10 para começar a investir. Aqui cada cota está custando R$ 9,87. Ele entregou um dividend yield aí de 14,39%, bem acima do que entregou o MXRF11, e o seu PVP aqui está muito próximo do valor justo, ou seja, mais barato do que o MXRF. Além disso, está com a liquidez diária aí de mais de 4 milhões de reais e teve uma variação nos últimos 12 meses de mais de 21,85%. Rolando um pouco aqui para baixo, a gente consegue ver umas informações importantes. Primeiro, em relação ao valor patrimonial desse fundo, que já ultrapassou os R$1 bilhão, e o último rendimento entregue aí foi de 11 centavos para cada cota. Segundo fundo que eu separei aqui para gente, também um fundo imobiliário do segmento de papel, é o VGHF11, com a cotação no dia em que estou gravando este vídeo de R$ 9,48, entregou um dividend yield de 13,62%, o que dá mais de 1% ao mês, e lembrando que este rendimento aqui é livre da cobrança do imposto de renda, então isso é bem interessante, e ele está com um PVP de 1,01, também muito próximo do seu valor justo. A liquidez média diária é mais de 5 milhões e uma variação positiva de quase 21% nos últimos 12 meses. Além disso, rolando aqui para baixo, a gente vê que o valor patrimonial já ultrapassou R$1,5 bilhão e o último rendimento entregue foi de 8 centavos. E o terceiro fundo aqui da nossa lista, também um fundo imobiliário de papel, é o CPTS11, com a cotação de R$ 8,56, entregou um dividend yield de 10,28% e está com um P sobre VP de 9,93%, ou seja, ele está apresentando um desconto de mais de 7%. Além disso, vamos olhar aqui a liquidez média diária acima de 7 milhões de reais e teve uma variação positiva de 27% nos últimos 12 meses. Rolando aqui para baixo, a gente vê aí em relação ao seu valor patrimonial quase 3 bilhões de reais, e o último rendimento por cota foi de 8 centavos. Além disso, como você pode ver aqui, o valor patrimonial por cota justo a ser pago seria R$ 9,16, mas como a gente viu aqui em cima, cada cota está sendo negociada a R$ 8,56,
o que representa aí uma oportunidade. Então esses são 3 fundos imobiliários de papel, também base 10, que você pode estudar e considerar acrescentar na sua carteira. Todos com um P sobre VP abaixo do MXRF11 e entregando um dividendo maior do que ele. Mas lembrando que nenhum desses fundos é uma recomendação de compra, mas eu realmente acredito que são excelentes fundos para você estudar e talvez, se for interessante e fizer parte da sua estratégia de investimento, acrescentar aí na sua carteira. E para você que ainda não começou a investir em fundos imobiliários, começa agora com esse vídeo aqui, onde eu vou te ensinar exatamente o passo a passo para que você consiga começar da forma correta. Sem mais, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo nesse vídeo aqui.